Vamos começar. Já 7 e 7 agora, pra gente ficar também cabalístico aqui. Era essa hora que eu ia colocar a live pra começar. Mas foi bom, que aí deu 7 minutos pra entrar. 7 e 7 a gente começa, tudo trabalhado no 7. Vamos lá. Vocês podem perguntar, falar alguma coisa, tá? Até porque vai ter um momento de interação aqui. Não vai ser só pra eu fazer palestra, né? Mas assim, o dia de hoje, né, dentro aqui da tradição do tarô, né, de alguns estudos, a gente vai ver que muitas tradições espiritualistas ou teosóficas, filosóficas, vão ter ali o 7 como algo, um número 7 como algo importante dentro do seu corpo de doutrina e etc. Né? A gente pode até pegar aqui uma tradição, a própria tradição cristã, né, vai ter o 7 como um número importante, né, quando existe aquela passagem onde Jesus vai dizer, na verdade, Pedro vai perguntar para Jesus se era recomendado perdoar até 7 vezes o próximo que cometesse uma falta, né? E aí Jesus diz que não, né? Não 7 apenas, mas 70 vezes 7, né? Trazendo mais uma vez essa multiplicação do número 7 como que já era um número da perfeição, um número de continuidade, né? E continuidade mesmo, acho que é uma boa palavra aqui. E aí ele multiplica isso, né? Não, você vai ter que fazer ainda mais, né? Pega a perfeição e dobra. Então, na própria tradição judaico-cristã, a gente já tem isso. Mas aí, se a gente for pegar, vai estar um número ligado a uma energia forte de realização, espiritualidade, força interior e movimento. Sendo essa última palavra, movimento, uma que talvez a gente vá mais bater na tecla aqui hoje, porque ela tem tudo a ver com o arcano 7 aqui, né? A carta do carro, né? Ou a carta da carruagem. Que se for para ficar mais fiel também à própria ideia da carta, né? Originalmente. Então, o número 7 ele vai estar muito ligado à ideia de harmonia também, né? A gente tem 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais. Então, tudo isso que está ligando à harmonia, à perfeição, sabedoria, tá ligado nesse número 7. Por isso que ele vai ser muito importante. Então, claro que quando a gente está falando sobre isso, pelo menos na minha interpretação, né? A gente está ligando muito a uma ideia simbólica, né? De como que os símbolos permeiam nossa vida e como que a gente pode usufruir dessas sincronicidades, né? Para ficar com Jung lá, que cunhou esse termo, para falar dessas coincidências significativas, né? Porque se a gente for parar para pensar, todo ano a gente vai ter um dia 7 no mês 7, assim como um dia 6 no mês 6, né? Que são esses que a gente vai chamar de portais, né? Portais, que aí, beleza, cada um pode interpretar como um portal literal, espiritual, de algo acontecendo para além de nós mesmos, né? Para além daquilo que é material, daquilo que é físico. Mas a gente também pode, né? Não negando já essa primeira interpretação, a gente pode também pegar a própria ideia simbólica, como eu falei. Então, o que quer dizer esse 7 dentro desse simbolismo ligado ao tarô, né? Pensando já aqui, falando um pouquinho sobre a ideia do carro, como eu falei, uma ideia de perfeição, perfeição não, de persistência, é uma palavra melhor. Persistência, movimento, tinha uma outra coisa que eu ia falar, né? De tomar as rédeas da sua própria vida, de você ter autonomia, prosperidade, sucesso, mas sempre um sucesso ligado que não que cai de bandeja, mas um sucesso que é construído em meio a batalhas, em meio a desafios, né? Mas é uma carta que vai ser muito favorável para empreendimentos também. Então, essa é uma ideia geral que a gente já possa começar a pensar tanto com o 7 simbólico, de uma forma geral, como também a 7 aqui no tarô com a carta do carro. Mas você ia comentar alguma coisa, Renan. Esse é o momento para você falar. Você falou que hoje era um dia especial. Agora eu quero que também você, se você puder aí, agregar também talvez uma visão, algum conhecimento, ou até mesmo corroborar com aquilo que eu já estou falando. Se quiser só dizer que sim, só para eu saber. Se não quiser também, não, obrigado, só para eu poder saber também. E aí eu sigo para outras coisas. Mari entrou. Boa noite, Mari. Mariana. A gente está falando aqui sobre o número 7, simbolismos do 7, sobre a carta do carro, que é o arcano 7. Ah, ela já saiu, gente. Não adiantou. Renan tá aí? Quer comentar alguma coisa? Sim. Mas eu acredito que é aí dentro da Umbanda, né?
deva ter também uma... Quer dizer, imagino um pouco, mas não vou saber explicar, né? Qual é a importância do número 7 dentro aí da tradição da Umbanda, né? Se quiser comentar alguma coisa... Aquele momento que eu não sei se você tá digitando alguma coisa. Oi, Caio. Oi, mano. É engraçado chamar vocês pelo nome. É em público. Boa noite. Renato, tu vai falar alguma coisa? Tu tá escrevendo alguma coisa? Ou eu sigo pra próxima reflexão? Daqui a pouco eu vou colocar você na live aqui também. Vou puxar. Acho que tem como fazer isso, né? Tá, o 7 cabalístico pra nossa doutrina. Umbanda. São 7 caminhos de diversas entidades, 7 forças que seja na banda de Exu, né? Caminhos, exatamente. Né? Literalmente, né? A ideia de caminhos, né? Boa noite, Caio. É isso. E aí a gente já pode ver ali como que a gente tem similaridades, né? Não é à toa, se a gente parar pra pensar, né? Não é à toa que várias tradições espiritualistas, religiosas e filosóficas, né? Como eu falei, vão ter similaridades, né? Tem aí, a gente aí, você falou, né, da Umbanda e aí do Jesus e usou essa palavra caminhos, né? E a carta do carro é uma carta que literalmente vai falar sobre caminhos, né? Sobre algumas escolhas que a gente precisa fazer. Porque a gente tem o 7 do carro, mas a gente tem... tô aqui já. Oi, Elisandra, boa noite. A gente tem o 7 do carro e antes a gente tem a carta 6, que é os enamorados, né? Que foi até a carta da semana no domingo, não sei se vocês chegaram a ver o vídeo. Mas que é a carta 6 falando sobre você fazer escolhas conscientes, você fazer escolhas com o seu coração. E aqui no 7, né? Por isso que a gente... Vamos lá, por que a gente tem aqui a ideia... Boa noite, Elisandra. Por isso que a gente tem aqui a ideia, né? Dessa carruagem aqui, né? Dessa pessoa, né? Quase como um príncipe... com esses 2 leões, né? Cada um de uma cor, mostrando a ideia da dualidade, a ideia do contraste, né? A gente tem uma coisa muito forte dentro da tradição tibetana, que é a ideia da teoria do contraste, né? Oi, Anisa, boa noite. Que é exatamente a ideia de que a gente só consegue reconhecer as coisas pelo contraste. A gente sabe o que é dia porque existe noite. A gente sabe o que é claro porque existe escuro. A gente sabe discernir as cores porque existem outras cores em oposição. Então, aqui na carta do carro... obrigada. Aqui na carta do carro, a gente tem exatamente 2 cores porque eles estão falando sobre contrastes. E, ao mesmo tempo, falando sobre escolhas. Sobre caminhos que a gente precisa seguir. Só que aí a pergunta que eu posso fazer para vocês, assim, né? Esses 2 leões aqui, eles têm força suficiente para poder arrastar essa carruagem. Só que esses leões, eles sabem para onde eles precisam ir? E aí não é uma pergunta retórica, só para vocês interagirem aqui comigo. Eles sabem para onde essa pessoa que tá aqui quer ir? Vocês me respondem aí. Enquanto isso, vou ver quem tá online. Ah, tá todo mundo aqui ainda. Não. Deixa eu ver se mais... Não. Isso. Basicamente, eles não sabem pra onde quer essa pessoa ir. Só que com a força deles, eles podem levar. Eles podem levar essa pessoa pra qualquer lugar. Então, quem é que tem que mandar, quem tem que organizar, quem tem que definir o caminho, quem tem que definir a meta, escolher os melhores caminhos, é a pessoa que tá com as rédeas na mão. Por isso que essa é uma carta também que vai falar muito sobre você tomar as rédeas da sua vida. Quando a carta do carro sai, dependendo da leitura que a gente tá fazendo, né, do jogo que a gente tá lendo, ela também tá convidando você a retomar as rédeas da sua vida. Talvez, né, e aí a gente possa jogar, né, aqui pro universo, talvez esteja faltando autonomia, independência, e aí em contrapartida, então tá tendo muita dependência, uma codependência, uma terceirização da responsabilidade sobre a sua própria vida, que aí essa carta tá falando, olha, é você que tem que segurar, é você que tem que pegar essas rédeas para colocar esses leões aqui em movimento, mas para onde você quer ir, porque eles vão te puxar, eles vão te arrastar. É exatamente a ideia de que
eles vão estar fazendo a parte deles, mas quem precisa conduzir esses leões são vocês. Deixa eu ver o que o Renan falou. Ouvindo você falar, me vem a ideia de, entre aspas, encruzilhada mesmo, caminhos diversos e o indivíduo que precisa escolher o que deve seguir por sua conta e risco. A ideia de livre-arbítrio. Exatamente. Acho que essa ideia da encruzilhada, né, de uma bifurcação, é muito boa pra gente poder pensar a carta do carro, principalmente quando eu falei lá no começo que ela é a carta do sucesso na batalha, que vai ter os desafios, porque a vida não é linear. A vida, a gente planeja uma coisa, a gente idealiza um futuro, a gente idealiza um caminho a seguir, só que a vida acontece e a vida não tá combinando direitinho com a gente esses caminhos. Então a gente vai precisar fazer o quê? Muitas das vezes parar, muitas das vezes diminuir a velocidade para poder repensar, recalcular a rota, né? Porque senão, se a gente às vezes, né, elegeu pra gente também fazer a nossa movimentação, né? Tá correndo aí nossos caminhos, né? Fazendo os nossos movimentos, exatamente. Correndo, se a gente às vezes decidiu uma coisa há muito tempo lá atrás e falou, não, eu quero sair do ponto A para chegar no ponto B. Só que se você nunca parou para poder reavaliar se aquela decisão passada ainda faz sentido no seu hoje, tem alguma coisa errada. Porque você pode até, beleza, esse ainda é a minha meta, esse ainda é o caminho que eu quero seguir. Mas se você não refletiu, se você não ponderou para onde você quer ir e por quê, e tá sempre se questionando, né, de tempos em tempos, do porquê ainda eu quero ir para lá, você tá deixando esses leões te levarem. E aí essa é a ideia, né? É a ideia de você não ser domado por esses leões, né? É você que domá-los, né? Não é à toa que depois a gente vai ter, depois da carta 7, a gente vai ter o 8, que é a carta da força. E a carta da força, eu não sei se eu vou conseguir achar aqui, mas ela é justamente uma carta que também tem um leão. Aqui, achei. Aqui, carta 8. É essa menininha, né? Acho que não tá focando muito bem, mas tem um leão aqui, né? Ela tá meio interagindo com esse leão e vai falar sobre domar seus próprios impulsos, lidar, né? Com esse leão interno que a gente tá lidando, que a gente tem dentro de nós, né? Matar um leão por dia, né? É uma ideia que a gente precisa pensar muito bem, né? Mas deixa eu ver o que mais falaram aqui. Não adianta só querer ou pedir. Às vezes vivemos tão no automático que não avaliamos a nossa rota. É exatamente isso, Anisa. Às vezes a gente tá tão ali vivendo no piloto automático que a gente nem sabe mais por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. E aí, ferramentas como o tarô, né, ou ferramentas terapêuticas de autoconhecimento estão sempre convidando a gente pra gente parar e pensar, pera, por que eu quero o que eu quero, sabe? Até porque se a gente for parar pra entrar nessa pilha, a gente vai pensar de que muitas das vezes a gente é conduzido a certos gostos, conduzido a certos desejos que não nasceram genuinamente da gente, né? Foram adquiridos pelo meio, né? Muitas das vezes, né? O ser humano é esse animal social que é fruto do seu meio, né? A rotina pode ser um problema, só que aí que tá, a rotina, ela pode ser um problema quando não existe consciência nela. Porque quando ela entra nesse automatismo mecânico, sabe? Fazer por fazer, né? Mas quando a gente tem uma rotina que ela está sendo avaliada periodicamente, quando ela está sendo tendo a manutenção necessária para ela, aí assim a gente pode chamar que a rotina pode ser bom, porque para algumas pessoas a ideia de rotina vai ser essa coisa monótona, mas para outras pessoas é uma ideia de segurança, né? E eu não digo nenhuma segurança que venha da fuga, tá? Eu digo uma segurança, assim, de uma estabilidade, né? Eu sei o que eu vou fazer agora, me organizo, e aí isso dá uma estrutura. Porque aí a gente não tá com a carta do imperador aqui, né? Mas ele tem uma similaridade com a carta do carro, que é falar sobre estrutura, sobre organização. E aí que tá, né? Se ele tá tanto falando de meta, de chegar do ponto, sair do ponto A para chegar no ponto B, não pode ser a Deus dará. Não pode ser, eu vou fazer agora e decidir isso e seja o que Deus quiser, né? Deixa a vida me levar. Não, você precisa ter organização, você precisa ter metas, você precisa ter a meta maior, né? Eu quero coisa X, que é gigantesca. Você vai diminuindo isso em pequenas metas, né? Compartimentando, para que assim você possa estar visualizando cada vez mais essa meta se concretizando e não só esperar a linha de chegada, né? Mas a cada dia você está concluindo um pouquinho dessa etapa, né? Então a carta do carro ela vai falar muito sobre isso, sobre, deixa eu ver mais vocês falaram, recalcular a rota, né, a Anisa falou, e não fazer pelo prazer, tendo ciência do porquê estamos ali. É exatamente isso, né? Não só vivendo pelo prazer, né, tendo ciência do que a gente está fazendo, né? E aí o prazer pode estar envolvido, né, dentro disso tudo. Mas, deixa eu ver aqui. Acho que não tinha nenhuma pergunta, não. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês podem fazer, tá? Tô aqui com um mini roteirinho, né? Aí, as metas, né? Fazer a live não tinha como fazer só da minha cabeça, né? Mas a gente até falou algumas coisas aqui, né? Tava falando sobre o portal 7 do 7, né? Que vai estar ligado a essa carta do carro, né?
que é um dia pra gente lembrar onde a gente quer chegar, né? Um momento pra gente visualizar a nossa vitória, porque aí tem uma coisa interessante, que serve pra mim também, que eu tô falando, né? Que a Anisa falou, gosto de ter rotina. Sim, gosto de ter rotina. Na verdade, eu preciso ter rotina minimamente só pra poder... Acho que é aquela ideia que eu tava falando, da ideia de segurança, de uma certa estabilidade, né? Uma previsibilidade, eu sinto que é importante pra mim, assim, como pessoa, né? E até devolvo pra vocês aí, né? Se vocês gostam de ter rotinas, se a rotina de vocês está satisfatória, se vocês gostariam de ter algum tipo de mudança na rotina de vocês, que pode ser um momento dentro desse simbolismo, né, hoje é um momento bom para isso, assim, pra gente poder repensar, né, a nosso caminho, né. Mas eu tava falando, né, um momento para você visualizar a sua vitória, né, porque como eu falei, a carta da vitória, do sucesso na batalha, esse é o portal da vitória, né, do 7 do 7. E aí a gente pensar, muitas das vezes, é o que eu tava falando antes, né, muitas das vezes a gente pensa que a nossa vitória só vai chegar quando a gente cruzar a linha de chegada. Só que não sei vocês, né? Algumas metas que a gente coloca pra nós, né, durante a nossa vida, podem ser coisas um tanto grandiosas ou que demandam muito tempo. Aí eu pergunto, a gente vai viver infeliz? Né? Se o que eu quero alcançar vai demorar no mínimo 1 ano ou 2 anos, eu só posso ficar feliz e contente comigo mesmo daqui a 1 ano, 2 anos? Né? Não faz sentido, né? Tá tudo bem você ficar super feliz quando isso acontecer, mas e esse interim, né? E esse intervalo entre o hoje e esse amanhã fictício onde as coisas estão dando certo na sua vida, né? Como é que fica? Como é que você vai lidar com isso? Por isso que exatamente o caminho é importante antes da linha de chegada, né? Precisamos aproveitar também, né? Construir esse caminho com o hoje, né? Aquilo que a gente pode fazer hoje. E visualizar a vitória, né? É porque tem alguns rolês, né, que as pessoas falam sobre manifestação, né? De você talvez já se imaginar, né, conquistando aquilo que você almeja, conquistando aquela meta, aquele sonho, né? É porque isso coloca, né? Se a gente fala de movimento, e aí já vai para uma coisa mais simbólica, talvez até espiritual, né? É a ideia de energia, né? Você está colocando uma energia, o pensamento é criador, né? Você está emitindo uma energia que você está mandando esse sinal para o universo, para Deus, como você queira chamar, de que você está pronto para receber aquilo, né? E aí você está se colocando em movimento também, né? É claro que também não adianta, né? Só ficar ali, imaginando que tudo está dando certo, nossa, eu conquistei, e você não faz nada concreto no hoje, no dia a dia, para que isso se realize, né? Deixa eu ver aqui. Ela falou, mas esse portal do 77... Acho que é o que esse portal do 7 do 7 pode nos propiciar, né? Ciente desse movimento necessário, obviamente. Então, na minha concepção, é mais do que algo que vai ser propiciado pelo 7 do 7. Sim, existe, né? Como eu falei, simbolismo e tal, mas eu acho que é mais esse convite a esse momento de pausa e reflexão para que a gente possa fazer exatamente isso que eu tô falando, né? Lembrar de onde você quer chegar, né? Talvez aí, se vocês tiverem papel, caneta, alguma coisa que vocês possam escrever, não precisa responder agora, nem precisa colocar aqui se vocês não quiserem, mas de assim, pensar, caramba, do caos que tá a minha vida, aonde eu quero chegar, sabe? Aonde que jornada que eu já estou empreendendo, e que jornada, que tipo de situação eu quero conquistar depois disso, né? A Lisandra perguntou, então, Lisandra, é que a gente tava falando aqui no começo, né, de que hoje é dia 7 do 7, né? E aí, dentro de muitas tradições espiritualistas, filosóficas, teosóficas, a gente tem a ideia do simbolismo do número 7, né? De que é um número muito importante, vai falar sobre harmonia, sobre perfeição, sabedoria, sobre vitória, sobre sucesso. Então, quando a gente tem esses números, né? O calendário, né, colidindo assim dessa forma, né, 7 do 7, 6 do 6, né, a gente chama isso, né, dentro do tarô, estudante de tarô, mas como eu falei de muitas filosofias, a gente chama isso de portal, né, e aí a gente liga aqui com a ideia da própria carta do tarô aqui, do arcano 7, que é a carta do carro, que vai falar sobre movimento, sobre conquista, sobre alcançar as suas metas, sobre ir em frente. Então, por isso que a gente chama de portal, de certa forma, né? E aí o Renan tinha falado o que esse portal pode propiciar, né? A ideia mesmo desse convite ao movimento, desse convite a parar e refletir, a visualizar a sua vitória e agir com determinação. É aquele momento onde, assim, fica de convite para vocês refletirem aí, né? O que tá faltando na minha vida para eu conquistar aquilo que eu almejo, né? E assim, mundo que a gente vive, material, capitalista, dinheiro, a gente sabe de todo esse rolê, tá? Mas eu tô falando assim, o que me motiva? Qual é o meu combustível, né? Se a gente quiser ficar nessa ideia do carro, né? Um carro para se mover precisa de um combustível. Então, qual é o que me motiva? Qual é o combustível que eu tô usando para me colocar em movimento, né? E aí a gente precisa pensar em como que a nossa organização, que eu estava falando antes, né? Idealizar muito bem onde a gente quer chegar, os caminhos por onde a gente vai passar,
Porque isso tudo é estrutura, isso tudo é organização. E aí a gente alcança as nossas metas, sabe? Então precisa ter uma clareza mental muito grande pra gente talvez não saber exatamente tudo que vai fazer, mas pelo menos o primeiro passo que a gente vai dar, sabe? Porque aqui já tá no movimento, você já sentou nesse carro, nessa carruagem, você já tá ali com as rédeas na mão, mas e aí? Do que adianta? Se você não sabe pra onde ir, é aquela frase famosa, né? Lá do país da Alice no País das Maravilhas, né? Se você não sabe qual caminho seguir, qualquer caminho serve. Se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então você precisa saber onde você quer chegar. Você precisa lembrar aonde você quer estar no amanhã. E aí isso, claro, isso demanda um esforço. Isso demanda, muitas das vezes, uma pausa reflexiva que pode ser um pouco incômoda, porque talvez seja reconhecer de que o hoje não está mais satisfatório. Que o hoje não é aquilo tudo que você idealizou pra você e você precisa alçar novos voos. O que é ótimo, tá? Porque pode ser incômodo, pode ser desconfortável, mas é ótimo porque vai mostrar que você não quer estar mais onde você está. Você quer ir pra outro lugar. E aí, beleza, né? Muitas vezes as pessoas preferem tapar o sol com a peneira e não reconhecer isso porque elas não querem se movimentar, né? Elas não querem fazer o esforço de sair. E eu não tô falando como se fosse simples, tá? Como, ai meu Deus, descobriu que quer ir, não que tá satisfeito, automaticamente a situação mudou. Não, eu sei que não é assim. Mas vai demandar um esforço, e por isso que às vezes é tão mais fácil, muitas aspas, ficar onde se está, sabe? Deixa eu ver. Ah, a Deia Rosendo entrou aqui. Deixa eu ver. Ah, não, já saiu também. Deixa eu ver, Renan falou interessante. Então, inicialmente, esse convite à reflexão propiciado por esse portal é justamente criar um mapa que indique um caminho. Isso. Exatamente. Mudar dói também, né? Eu vou por partes, né? Renan falou aqui sobre criar um mapa, exatamente, né? É pra onde você quer ir. Aonde você quer estar, sabe? E aí se mover pra lá, criar estruturas, mecanismos, ferramentas que possam te fortalecer pra empreender essa jornada, sabe? Tem muitas cartas de tarô, né? Muitas ilustrações, melhor dizendo, né? Em algumas aqui, no meu não tem. Mas eu tenho uma amiga que tem também um tarô, que eu esqueci o nome do deck, que a carta do carro tem o carro, a carruagem, mas tem um monte de provisões, assim, alimentos, frutas, enfim. E eu me lembrei dessa carta, né, dessa ilustração, porque é assim, você sabe pra onde você quer ir, mas você se prepara pra jornada. Você não vai de mão abanando. Essa aqui não é a carta do louco. A carta do louco é uma carta que, olha, tô indo pra onde eu tenho que ir, mas não quero pensar muito, ou eu só tô sentindo que eu tenho que ir. Vou com a roupa do corpo mesmo, eu vou. A carta do carro é uma carta de movimento também, assim como o louco. Mas é uma carta que, olha, mas vamos pensar um pouquinho. Vamos levar provisões, vamos levar coisas que vão me ajudar nesse empreendimento, porque eu não posso ir cru, eu não posso ir vulnerável, entende? Então precisa ter ali esse movimento. A Alisandra falou que dói mudar, né? Que essa é uma dor difícil. Sim, a dor, ela acaba muitas das vezes tirando a gente do lugar de incômodo. Ela meio que vem despertar a gente, mas isso não significa que, nossa, que alegria, a dor chegou e eu tô super bem com ela. Não, dor dói. A maior obviedade que eu tô falando nessa live. Mas dor dói. Então, tudo bem que a gente sinta essa dor. E a gente, muitas das vezes, sofra do luto que vem dessa dor, né? Porque pensa, eu tô falando aqui sobre, nossa, você tá num lugar desconfortável, você tá numa situação que você não quer mais estar. Se você vai ter que sair dela, você vai ter que romper com isso. Você vai ter que romper com essa sua versão que viveu essa história, para começar uma nova história. Então isso é um luto, é uma dor que causa, né? Só que aí eu vou me valer aqui, né? Existe um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio, é um livro espírita, e tem o espírito que, né, psicografa esse livro, dá a mensagem, é chamada Irmã Dufour. E ela tem uma visão sobre a dor que eu acho muito bacana de fazer uma diferenciação, né? Ela fala que a gente precisa fazer uma diferenciação entre a dor do martírio e a dor do crescimento. A dor do martírio, como o nome diz, né, é um martírio. É muitas das vezes uma dor que não está trazendo aprendizados pra gente. Muitas das vezes são dor que nós mesmos provocamos pra nós, né? Alguns tipos de tormentos voluntários e tal. Dores que não tem ali um aprendizado, que a gente às vezes vai só alimentando, entra num ciclo vicioso de dor. Só que a dor do crescimento, como o nome diz, é uma dor do processo do crescimento. Sabe, o nosso corpo, quando tá crescendo, né, os nossos ossos crescendo, né, a gente tá ali naquela fase, né, da adolescência, onde a gente tá espichando, né, muito mais, a gente tem esse momento onde existe um incômodo corporal, porque os nossos ossos crescem, a nossa pele se estica, isso é uma dor natural.
É uma dor que a gente precisa passar para crescer, entende? Claro, tô falando de uma coisa biológica, mas a gente pode pensar na nossa própria vida. Quantas vezes dores é que... Claro, eu não tô romantizando a dor, tá? Não, aqui não é o espaço pra gente romantizar a dor. Mas eu tô falando que a dor faz parte da vida. Não tem como a gente se furtar a ela. E muitas das vezes elas trazem aprendizados pra gente. Claro, se a gente tá se colocando com esse olhar, tá se colocando receptivo a isso. Então, não nego que a dor dói, né? É difícil a mudar e tal. Mas ela está ali como uma oportunidade de crescimento, né? Sair do lugar, né? Tanto que aqui é porque é uma carta um pouco escura, vocês não vão conseguir enxergar. Deixa eu ver. E também não foca aqui, por algum motivo. Aqui atrás, né, tem a carruagem, né? Tem esse véu aqui. E aqui, não vai dar pra vocês verem, essa parte verdezinha aqui é uma cidade, né? É uma cidadezinha, assim, né? São vários castelinhos e tal. E ele tá, tipo assim, de costas pra essa cidade. Ele tá saindo desse lugar. É exatamente isso aqui. Eu nem li tudo, só vi sair da zona de conforto. É exatamente isso. Ele está saindo da zona de conforto. Né? Eu sempre conto essa história pra mim, que a carta do carro aqui é como se fosse um príncipe de um reino saindo pra fazer uma visitas diplomáticas a outro reino, expandir o seu território. Mas para isso ele precisa abandonar o território, aquele espaço confinado que era dele antes, para poder alçar novos voos, né? Expandir o seu território mesmo, né? Conquistar outros impérios, se a gente puder colocar dessa forma, né? Até mesmo pensando lá na carta do imperador. Então, só que isso às vezes ele tá sozinho nessa. Né? Ele e os leões dele ali. Então, ele vai ter que vivenciar alguns tipos de desafios, alguns tipos de dores, para ele poder crescer. Né? Porque assim, gente, tô falando de tarô, tô falando aqui das cartinhas, tô falando aqui dos leões e tal, tudo isso é simbolismo pro ser humano. Dentro do estudo do tarô, a gente vai entender que todas essas cartas aqui que a gente tem são arquétipos. E como arquétipos, são arquétipos, né, psicológicos que todos nós podemos ter. E aí, algumas vezes, a gente vai estar uma carta do louco, mais determinado, com sangue nos olhos para alcançar aquele objetivo familiar, profissional, né? Mas às vezes a gente vai estar mais, sei lá, a carta da estrela, se refazendo de uma dor, nutrindo, precisando nutrir mais esperança no dia a dia. E claro, isso aqui é didático, essa divisão, né? A gente é esses arcanos o tempo inteiro, né? Só que alguns mais, outros menos, dependendo da nossa necessidade atual. Vou deixar aqui ver que vocês falaram um bocadinho de coisas. Mas fez sentido o que eu falei, Lisandra? Não sei. Depois você me fala aí. Deixa eu ver aqui. O que me chama a atenção, a Ana falou, na carta do carro, é que o foco visual é dos leões que levam a carruagem, mas as rédeas estão na mão do condutor. Exatamente isso. Que ali já tem uma ideia, né, do ser racional, né, e os seres irracionais, mas é ele que está conduzindo, é exatamente isso que você falou, né? É ele que precisa conduzir. Porque aqui, né, ele na carta tá segurando as rédeas, mas a pergunta que fica vocês estão segurando as rédeas das próprias vidas? Vocês estão trabalhando a independência, né, emocional, psicológica e sendo senhores e senhoras de si? Porque essa é a pergunta que muitas das vezes a carta do carro vai fazer, sabe? E aí fica a critério de vocês responderem se estão ou não, né? Pensarem sobre. A Nisa falou aqui, recomeços não são fáceis, mas necessário. Amo Reforma Íntima Sem Martíria, né? Se conhece, é um bom livro mesmo. Algumas coisas são meio datadas, tá? Mas pelo menos essa ideia dela lá é bem interessante. Sair da zona de conforto dói, mas traz maturidade, sabedoria, resiliência. Boa palavra, resiliência. Fez sentido sim. Que bom. Pois, não sei se a Lisandra ainda tá aqui, se ela quiser dizer se fez sentido essa ideia da dor. Falou muito bom, que bom. Mas aqui tem umas perguntinhas pra você, né? A gente explanou bastante pouco aqui. Aí eu quero que seja, se vocês se sentirem à vontade, vocês não precisam dizer tudo, tá? Mas pelo menos alguma coisa só pra gente poder interagir um pouco. Qual meta vocês ainda querem realizar nesse ano de 2025? A gente tá literalmente no meio do ano, né? Dia 2 de julho agora foi literalmente a metade do ano, né? Então hoje é dia 7, só 5 dias se passaram. Então a gente ainda tá na metade do ano, né? A gente tem metade de 2025 pra frente. Aí à frente, né? Qual meta que vocês ainda querem realizar esse ano? Contem pra mim aí, vamos trocar. E não existe meta boa, tá, gente? Se a meta é importante pra você, ponto. É importante, acabou. Quando eu estou bebendo um pouquinho, que eu hablo demais, né? Ir pra uma casa maior, o Caio falou. Quero me aprofundar na costura, a Ana falou.
Minha meta interna e emocional é me tornar mais calma. A Nisa falou. Danilo, Marcelo. Danilo! Boa noite, Danilo. Tudo bom? Renan, você costura muito bem. A Anisa falou. Enfim, são metas, né? Metas que a gente constrói pra gente porque a gente vê importância nisso. Então, aí a segunda pergunta que fica, né? Beleza, vocês já me falaram a meta de vocês. Agora vamos lá. Quanto de energia, ou melhor, né? Antes de pensar na intensidade, que tipo de energia vocês acham que estão colocando nisso, assim? Onde vocês têm colocado a energia de vocês? No medo ou na coragem? Vocês estão mais sentindo mais amedrontados diante não só dessa meta específica, mas da vida e coisas que vocês precisam ou querem conquistar? Ou estão se sentindo mais corajosos? O que está falando mais alto aí no coração de vocês? O medo ou a coragem? Anisa aí super falando aí. Mas vamos lá. Quiz. O que tá falando mais alto no coração de vocês? E não existe resposta errada, tá? Existe resposta honesta. O medo ou a coragem? Mas na coragem, Caio falou aí. Às vezes aparece um coração aqui, eu não sei o que é. Tipo, alguém deu like, é isso? Mais coragem, Lisandra falou também. Como um bom libriano, eu sei bem, né? Também sou mais um pouco dos dois. E a Nisa também um pouco dos dois, né? Beleza. E não tem problema nenhum, tá? É por isso que eu falei que não existe resposta errada, né? Até porque, vamos lá, medo é uma emoção humana, básica. A gente precisa ter medo, na verdade, é o medo que nos trouxe até hoje aqui como espécie humana. Se os nossos antepassados não tivessem medo, a espécie já tinha acabado há muito tempo. Porque o medo traz, ele deriva, né, do instinto de preservação, né, de conservação da espécie e tal. Então, é importante que a gente tenha medo, né? É o medo que vai prevenir que a gente se coloque em rascadas, né? Corra riscos de vida o tempo todo, né? O problema todo não é o medo, mas é a dosagem dele, a intensidade dele, né? Quando ele se torna pouco, a gente vira imprudente. Quando a gente se tem muito, a gente, né, fica covarde diante da vida, né? A gente não consegue viver, a gente não se arrisca, né? O Miguel falou medo ali, né? Mas é exatamente isso que eu tô falando, Miguel. O medo, ele vai ser fundamental para o nosso crescimento enquanto espécie humana, mas enquanto ser humano também. Porque a questão toda é a dosagem, né? O medo, ele precisa ser um conselheiro pontual, né? De quando às vezes a gente ouve aquele, talvez não seja melhor não ir para esse caminho, não fazer isso, aí já tem um componente da intuição, né? Mas até mesmo coisas muito práticas, né? Se a gente for para pensar, a gente para olhar quando a gente vai atravessar na rua, porque a gente não quer ser atropelado, né? Porque a gente tem medo de ser atropelado, né? Então a gente para poder, vamos seguir quando estiver seguro, né? E aí é bom, uma pessoa que é imprudente, uma pessoa que não tem um medo de uma forma muito escassa, né? Não tem, ela se torna imprudente, se coloca em risco mais facilmente, né? E a coragem, muitas pessoas acham que a coragem é a ausência do medo. Pelo contrário, a coragem é ir apesar do medo. É quando o medo já disse o que ele precisava dizer, eu ponderei com a razão, né? E com o coração, né? E eu falo com o coração porque a etimologia, né? Etimologia é o estudo da origem das palavras, né? Vai dizer que coragem vem de cor, né? Do latim, né, que é de coração, e a agem que vem de agir, né? Então a gente poderia traduzir a coragem como agir com o coração, né? Quando o nosso coração está pedindo que a gente faça um movimento. E aí a gente está ouvindo mais o nosso coração do que o medo, que talvez queira paralisar a gente. Então a gente precisa ter o medo e a coragem trabalhando junto. E não como se fossem opostos que a gente só pode ter um ou só pode ter o outro, né? Na verdade, quem diz que não tem medo, na verdade eu teria medo dessa pessoa. Porque pode correr muito risco de ser uma pessoa irresponsável, tá? E tô falando de seres humanos, né? Tô falando de, sei lá, seres que a gente vai entender que são espiritualizados, sei lá, de nível Jesus. Tô falando disso. Mas até eles se encarnou como humano, né? Então também deveria ter emoções humanas, porque não era robô, né? E aí outra pergunta pra vocês aí. Como vocês podem direcionar, como vocês acham, na verdade, né, que vocês podem direcionar melhor a sua força de vontade hoje? Que tipo de coisa que você pode fazer hoje, né? Tá de noite já, então vou dar uma colher de chá pra vocês, né? Talvez amanhã, aí,
Que tipo de coisa você acha que vocês podem fazer para que vocês possam trabalhar e aumentar, né, alimentar, melhor dizendo, essa força de vontade que vocês têm ou estão precisando ter? Vocês acham que existe alguma coisa que vocês possam fazer? Eu sou muito a pessoa de fazer perguntas vendo as pessoas, porque aí eu posso ali ver se as pessoas vão responder ou não, né? Mas em live é mais complicado, porque aí eu não sei. Até não porque vocês não queiram, né? Você pode estar ocupado, com as mãos ocupadas aí, né? E aí eu não sei. Aí fica essa pausa aqui. Mas o que vocês acham? Quase que cai. Eu posso mexer aqui que o negócio cai. O que vocês acham que pode, talvez, aumentar a força de vontade de vocês? Isso aí, o negócio quase caiu aqui e saiu tudo aqui do roteirinho. Tem alguma coisa? Acho que não, né? Pelo visto, acho que não. Vou passar para a próxima, então. Acho que talvez essa seja a última pergunta. Acho que sim, não sei. Tá, vamos ver. Coragem. Trabalhar a coragem, então, talvez seja, Lisandra. Eu tô tentando, o Renan falou, eu tô tentando enxergar a evolução, o quanto já melhorei e faço disso combustível para as próximas etapas. Cara, isso é muito legal. Isso é muito bom, porque é muito importante a gente valorizar a nossa própria história e as nossas conquistas, né? Que parar de procurar dificuldades, o Caio falou, talvez, né? Aí que tá, né? Talvez a gente precisa. Pera, eu vou lendo as coisas e vou respondendo tudo misturado. A Renan falou isso, né? É muito bom a gente valorizar a nossa própria história, as nossas conquistas e como que a gente olhando para trás, né? Olhando pro retrovisor, pra gente ficar nessa ideia do carro, né? A gente vai ver quantas batalhas, quantos obstáculos, quantas bifurcações a gente já passou e a gente já venceu. E ali a gente já, dentro disso já reside uma força que muitas das vezes a gente acaba esquecendo que tem, né? Às vezes a nossa mente, nossa memória muitas das vezes é seletiva para quando a gente tem novos desafios. E aí a gente fica assim, eu não sou tão bom bastante, não sou forte o bastante, não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, mas, cara, você ainda tá aí, você tá de pé, você tá conseguindo construir a sua história, escrever a sua própria história, apesar das dificuldades, sabe? Não que a sua vida esteja perfeita, não que esteja tudo dando certo do jeito que você queria, mas a gente ainda tá aqui. E isso é muito poderoso. Porque mostra como que a gente tem uma força que às vezes a gente nem imagina dentro da gente, né? E aí o Caio falou, né? Parar de procurar dificuldades, talvez. Muitas das vezes a gente vai criando empecilhos para nós mesmos, né? É aquela ideia, né? Discernir o que são limites muito claros, né? E que a gente precisa respeitar muitas das vezes, né? Porque eu não estou dizendo limites que as pessoas nos impõem, eu estou dizendo limites que talvez a gente tenha, né? De energia, de força, de tempo, de dedicação, de escolhas que a gente precisa fazer e priorizar. Então, são limites, às vezes, muito claros que a gente precisa respeitar, né? Claro que não é uma matemática exata, sempre vai ser assim, né? Pode ser uma coisa temporária. Mas também a gente não pode confundir eles com dificuldades, né? Com coisas que, nossa, não é pra eu fazer isso, sinais até, né? De que eu não deva fazer isso, né? A gente precisa estar muito atento para conseguir separar esse joio do trigo, se a gente puder dizer assim, né? Isso que a Kiana falou aqui. Mas ao mesmo tempo é difícil, porque justamente o comodismo aprisiona, né? Se eu estou fazendo bom, se eu estou fazendo bem, se eu estou bom fazendo algo, posso ficar preso fazendo só aquilo. Ah, tá. Vem aqui algo, posso ficar preso só aquilo. Aí acaba procrastinando aprender e inovar. Exatamente. Porque quando a gente tem essa. Aí a gente cai na zona de conforto, né? Por isso que tá, né? A zona de conforto também é um termo que muitas vezes repetido vai. Travou aqui, vai ter. Travou? Pera, o vídeo travou? O vídeo travou, gente? Tá normal aí? Então. Vamos ver, Renan. Depois você fala aí se travou de verdade, se voltou. Mas é exatamente o comodismo, né? Só que aí que tá, né?
A gente também tem que ter muito cuidado pra gente também não confundir, né? Comodismo, procrastinação com talvez momentos da nossa vida, né? Falou não travou, tá normal. Travou também, Maitê. A Anisa voltou, ela tinha saído aí, né? Mas voltou. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir, né? Porque muitas das vezes a gente tem uma mão muito pesada pra gente, né? É claro que vocês se conhecem melhor do que eu conheço vocês, né? Então, autoconhecimento é importante. Pra gente poder também saber que armadilhas a gente também não tá se colocando, né? Mas digo até por experiência própria, porque às vezes a gente tá dedicando tempo, movimento para algum tipo de objetivo, de meta, de sonho. E a gente está se aperfeiçoando naquilo, né? Como você mesmo falou, Renan. Mas às vezes a gente pode acabar, né? Nossa, conquistei isso aqui e é só isso, tá bom, né? Porque assim, se pra pessoa falar, tá bom, é isso, quem é que vai dizer o contrário, né? Você não tá fazendo mal pra ninguém, tecnicamente não tá fazendo mal pra si, mas às vezes é natural do ser humano a gente querer mais. Né? E eu não digo isso como se fosse algo negativo, né? Uma ambição, né? Que as pessoas acabam treinando como se fosse uma coisa negativa. É natural que a gente queira se aperfeiçoar, que a gente queira aprender coisas novas, né? Mas tá tudo bem também se a gente não quiser. Né? Como eu falei, se não estiver fazendo mal pra ninguém, tá tudo bem. Mas é claro que, imagino que você tá falando num sentido mais negativo da coisa, né? Que aí é que eu tava falando, né? Esse príncipe aqui, na história que eu contei, ele podia ficar no reino dele, de boa. Tô ali, já tenho aqui o que eu conquistei, mas ele quer mais, ele quer aventura, ele quer novas experiências, ele quer expandir o seu território, quando eu digo, é expandir seu repertório, sabe? Seu repertório de vida, seu repertório de experiências, de lembranças, de, sabe? Aventuras. Acho que é uma boa palavra também, né? Quando a gente vem falar aqui da carta do Carro. Então, e para conquistar essas coisas novas, né, ter essas coisas novas, a gente tem que sair do casulo que a gente se colocou. O casulo é muito confortável, o casulo nos protege de muita coisa, só que ele também nos protege de viver, né? Ele nos protege de usufruir do que a vida possa te oferecer em plenitude, né? E uma coisa que eu sempre gosto de conversar, né, com jovens, pra quem não sabe aqui, na verdade acho que todo mundo me conhece aqui, a ponto de saber que eu sou evangelizador. Mas que eu gosto muito de conversar com os jovens, né? É exatamente assim, olha, o erro já está dentro do processo pedagógico de crescimento humano. Não tem como um ser humano crescer sem errar. Porque o ser humano que nunca errou é um ser humano que nunca viveu. É um ser humano que nunca se arriscou. Porque se arriscar faz parte do processo de crescer. E aí você pode dar certo, como pode dar errado. Quando deu errado, beleza, não foi o que eu queria, vou sofrer, vai ter dor no processo. Mas eu aprendi que aquele caminho não é bom pra mim. E aí eu escolho o outro, né? Se eu tiver minimamente clareza, consciência daquilo que eu tô fazendo. Então é a ideia de pegar o caminho aqui, ó. Eu segui que esse caminho aqui da direita não foi bom. Então eu vou pelo caminho da esquerda na próxima vez, sabe? Bem interessante a leitura da carta do carro, caindo perfeitamente com a ideia do combustível. Esse impulso que precisa tomar, caminhar, é exatamente isso. E aí é também a gente sair desse lugar, né, eu não posso falhar, eu não posso fracassar, eu não posso errar mais. Olha, se você que tá me ouvindo nesse momento, tá me vendo, é um ser humano e não um robô, então você tem total direito de errar. Né? O Mário Sérgio Cortella, o filósofo, né, dentro do escritório dele, ele diz, né, que ele tem uma frase assim: aqui não toleramos erros repetidos, apenas erros inéditos, né? O que é interessante a gente pensar nessa frase, né? Ele tolera os erros, mas erros inéditos, né? Porque tecnicamente você já errou, já aprendeu que aquilo não é bom, que não fez bem pra você, pro outro, que não te levou pra onde você queria, então você não precisa errar de novo, né? Claro, que no mundo ideal seria assim, a gente erra uma vez só e aprende, né? Mas o ser humano muitas das vezes não tem essa facilidade e essa consciência toda. Então, às vezes, a gente vai reincidindo no mesmo erro até chegar a um ponto que já saturou. Agora eu vou ter que ou ir para outro caminho, sabe? Então, acho que é bom a gente também se despir dessa noção de pedestal, de que a gente não vai falhar. A gente vai falhar. A gente vai falhar várias vezes. E o que importa não é se a gente falhou, é o que a gente fez com isso. O que a gente tirou de aprendizado disso e o que a gente vai fazer depois. Então, vamos também tirar essa ideia de que, por isso que eu falo, né, portal da vitória. Portal da vitória não significa que tudo vai dar certo na sua vida, que você só vai acertar daqui pra frente. Significa que você tem toda a possibilidade de crescer e ser vitorioso naquilo que você está empreendendo, mas aprendendo com o caminho, aprendendo com os obstáculos, aprendendo aqui, né, eu falei muito sobre movimento, mas não confunda quando eu digo movimento com
pressa, com ansiedade de chegar lá. É a ideia, um ponto ouvindo você falar, 7 vezes eu caí, 7 vezes eu levantei, exatamente, né? Tem, na verdade, até dizem, né, que é a ideia, né, de você tá sempre, você vai cair, mas você vai sempre levantar, né? E você nunca vai levantar a mesma pessoa. Você não vai levantar a mesma pessoa que caiu antes, porque você tem um aprendizado diferente. Você vai ter uma visão diferente que você não tinha antes, né? 7 vezes fui erguida. Exatamente, né? E aí, quando eu tava falando aqui do carro, né? Não é sobre pressa, não é sobre ansiedade, é sobre movimento. E movimento não precisa ser o 2.0 do WhatsApp. Pode ser no 0,25. Você está em movimento. Você está andando, você está caminhando. E é uma coisa que também é importante a gente falar, né? Não se comparar. Não se compare a outras pessoas. Não compare a velocidade que o outro está trilhando a jornada dele com a sua, porque é a jornada dele, não é a sua. E eu tô falando isso pra mim também. Não tô falando só pra vocês não, tá? Alexandre, Alex, bem-vindo. Alexandro, seja bem-vindo. Ok, certo, mas isso a gente pode... Não, mas aqui eu tô como... Só tô como uma pessoa que vem trazer as perguntas, e não aquele que vai ter as respostas. Ah, mas eu acho que se eu puder responder, né, essa meta aí que eu quero realizar esse ano, eu acho que é criar esse espaço, né? O Tarô das Estações tem um ano, beleza, né? Conseguimos aí essa etapa que eu nem imaginei que a gente ia chegar, mas eu acho que é tornar isso aqui ainda mais próximo de vocês, não só com o tarô, mas com essas lives, com essas reflexões, criando um espaço onde eu consiga ser isso aqui, sabe? Muitas pessoas que me conhecem, mesmo que são próximas de mim, não sabem que eu sou assim também. Que eu consigo discorrer sobre temas e falar sobre coisas, né? Não sou perfeito, mas eu gosto de fazer isso também. E eu sinto que é um canal legal que eu tô criando aqui com vocês. Então acho que é tornar isso aqui cada vez mais factível, mais concreto, sabe? Acho que é uma meta, assim, né? Crescer e, claro, né? Ter visibilidade também, né? A gente tá na era da rede social e eu tô aqui pra isso também, né? Mais pessoas eu vou chegar, mais pessoas posso ajudar, mais pessoas posso conhecer, contribuir, enfim. Na pergunta de medo ou coragem, acho que é os dois, assim, né? Oscilando muito, sendo muito honesto. Às vezes o medo tá no talo aqui, a coragem tá lá embaixo. E às vezes eu consigo equilibrar um pouquinho, um passa, outro vem. Mas nunca uma coisa só. Não tem como ser pra mim. E a força de vontade, eu acho que é parte da organização, tá? Como que você pode direcionar melhor a sua força de vontade hoje? Já tem começado nessa última semana a pensar, organizar, fazer coisas, pensar em como construir, né? Tá fazendo a live aqui. Só o Miguel, não sei se o Miguel ainda tá aqui. Deixa eu ver. Tá. Não sei se ele tá ouvindo, né? Mas o Miguel foi a única pessoa que fez essa live de manhã, 11h30 da manhã, e só o Miguel entrou e ficou me ouvindo por 20 minutos, tadinho. Ou nem ouvindo, né? Porque a gente nem interagiu muito, porque eu tava esperando pessoas entrar. E aí, não, mas aí eu fui falar, eu não ia mais fazer, eu já tava cansado, esgotado, sabe? Porque não deu certo e tal, né? Por isso que eu falei, né? Tudo que eu tô falando pra vocês, eu tô falando pra mim. Sobre fracassar, sobre, enfim, comparações, etc. E aí eu falei, depois de um tempo, não, eu vou fazer 7 horas, né? Já que 7 horas da noite, né? Já que é o portal do 7, então 7, 7, 7. Vou lá 7 horas da noite. Então, já tô fazendo esse movimento, tá aqui, né? É o que eu falei na outra live, falo aqui. O meu mantra tem sido a pequena oração lá da Brené Brown, quando ela fala, né? Me dê coragem para aparecer e deixar que me vejam, né? E isso aqui é difícil para mim, isso aqui é um movimento que causa um desconforto, né? Se a gente puder voltar lá no que a gente estava falando antes, Lisandra, a ideia de causa uma dor, um desconforto, mas é pro crescimento, sabe? É experiência e familiaridade, né? Sendo muito honesto, o difícil é começar. Depois que eu começo, a gente já tá quase 1 hora aqui, né? A gente já vai encerrar. Não quero tomar muito da noite de vocês também, mas depois que eu começo, eu já começo a falar e vocês interagem super aqui, fica mais fácil pra mim. Eu fiz a última pergunta? Não me lembro. Ainda bem, você veio muitas palavras boas. Ah, que bom. Fico feliz, Lisandra. Eu fiz a última pergunta, que era quando foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente determinado? Um dia essas lives serão lembradas, espero que sim. E com boas lembranças. Mas vamos lá, a última pergunta aqui. Quando foi a última vez que vocês se sentiram verdadeiramente determinados? Deus sabe o que faz. Isso aí, o tempo todo. Ah, não fiz não? Então tá. Então me responda aí. Quando foi a última vez que vocês se sentiram verdadeiramente determinados?
Dida entrou. Minha prima. Nossa prima, na verdade. Meus irmãos estão aqui também. Boa noite, Dida. Mas vamos lá, então. Responda essa pergunta aí. Quando foi a última vez que vocês se sentiram verdadeiramente determinados, né? Lembrando aqui que a carta do carro vai ser essa energia de determinação, de foco, de muitas das vezes, né? Dependendo... Oi, amor. Dependendo vai ser o fogo nos olhos não, né? Sangue nos olhos, né? Pra gente alcançar o que a gente quer. Vamos lá, então, me digam aí, quando foi a última vez? É difícil essa pergunta. Então, se vocês não precisam dizer a situação, assim, mas foi recente, vocês conseguem lembrar a última vez que vocês se sentiram determinados com alguma coisa? Ou é uma coisa, nossa, nem lembro a sensação. Determinação é o quê? De comer, não sei o que que é. Como é que vocês estão em relação a isso? Que é bom a gente pensar sobre essas coisas porque a determinação, ela tá muito ligada ao que a gente tava falando sobre as metas, né? Mas sobre o prazer de viver, sabe? Tipo, eu tô determinado, eu tô focado, eu tô envolvido com alguma coisa que me leva pra frente, que me impulsiona, né? Acho que o Renato tinha citado essa palavra do impulso em algum momento, né? E acho que é uma palavra boa pra gente ficar aqui, né? Do que me impulsiona, né? O que tá me levando pra frente. Todos os dias, quando eu não desisto de mim, é uma determinação. Não é fácil, mas sigo nesse processo. Isso aí. Muitas das vezes podem, entre muitas aspas, tá? Podem ser coisas simples, né? Que a gente vai dizer que são simples, né? Tipo, levantar da cama. É uma determinação de, não, hoje eu vou levantar da cama. Hoje eu vou fazer o que eu preciso fazer. Hoje eu vou fazer, aquele meme, né? Hoje eu vou fazer o meu mínimo e esse é o meu máximo. Dá pra gente rir dessas coisas? Dá, mas muitas das vezes é o que a gente pode fazer, sabe? E ninguém vai poder nos julgar. Porque é aquilo que a gente pode, né? É aquilo que a gente tá... Só a gente vai saber o esforço que a gente tá fazendo pra fazer essas coisas que os outros dizem que é pouca coisa, que é pequeno, né? E a gente precisa, mais uma vez, voltando lá agora também no que o Renan tinha falado antes, né? Valorizar. Valorizar os nossos movimentos, né? Valorizar os nossos esforços, a nossa própria história, trajetória, para que a gente possa usar isso como um bom lembrete de que a gente é capaz, sabe? Vamos lá, deixa eu ler aqui, peraí, deixa eu beber um pouquinho d'água. Renan falou, eu vou mais nessa vibe. Acho que é mais me diminuir mesmo. Acho que é mais me diminuir mesmo, mas olhando por esse prisma, eu estou determinada mais do que imagino. Tá, imagino que seja nesse aí do menos é mais, né? Que a gente tava falando. Exatamente isso, assim. Ninguém pode julgar a gente, né? Só a gente sabe as nossas lutas internas, né? Os leões internos aqui, né? Carta da Força, cadê? Os leões internos aqui, né? Que a gente tem. Talvez no dia 8/8, né? Que vai ser o portal ali já, do 8/8, né? De agosto. Talvez a gente possa voltar aqui, se vocês quiserem, para conversar sobre a Carta da Força. Tem muita coisa legal aqui também pra gente poder pensar, né? E a gente faz a nossa sequência do tarô também. Mas vamos lá, a gente bateu 1 hora de live agora pra gente poder encerrar. Eu queria fazer com vocês aqui. Deixa eu ver se tá aqui. Se eu cheguei a escrever. É uma espécie de visualização. Não vai ser uma meditação, porque não tá totalmente estruturada, né? O difícil é manter a determinação no dia a dia. Exatamente. E também pensar, né, que a nossa determinação não é algo estático, né? É algo que muitas das vezes vai oscilar porque ela está totalmente ligada ao nosso humor, às nossas emoções, aos acontecimentos da vida, né? Então a gente precisa também entender de que hoje, sei lá, eu tenho 50% de determinação no momento X da minha vida. Isso vai oscilar, porque a vida está acontecendo, né? É porque quando a gente fala sobre essas coisas de uma forma isolada, muito didática, a gente pensa que são coisas assim, determinação, é uma coisa que a gente tem ou não tem. Não, tem intensidade disso. E aí a gente vai precisar também ter muito auto-amor, muita autocompaixão, para poder também se acolher quando a nossa determinação não está de acordo com aquilo que a gente imaginava ou que a gente queria que tivesse naquele momento. E aí a gente vai conseguir, posso dar aqui, né? Eu gosto sempre quando eu falo da carta do carro, eu falo os pit stops da vida. A carta do carro é o movimento. E aí a gente tá trilhando o nosso caminho. Só que esse carro, o combustível uma hora dele vai acabar. Você vai ter que parar num posto da vida aí, no pit stop, para poder avaliar esse carro, encher ali o tanque de novo. E isso é necessário. São as pausas necessárias da vida. Por isso que eu falei antes, não confunda a carta do carro quando eu falo sobre movimento com pressa, com ansiedade, com essa ânsia ali de chegar e isso te consumir de uma forma negativa. Não é isso, né? É o que a Dida falou aí, né? Não esquecer o que
o porquê nos fez começar algo, talvez seja o caminho. É isso, relembrar, né? Que o Renan também tinha falado antes, né? Relembrar do porquê a gente começou. E também não ter medo, acho que eu falei isso no começo, né? Não ter medo de que se a gente olhar pra trás e, nossa, eu comecei uma coisa no passado por X motivo, e agora eu vejo que, tipo, não tá mais ornando com a minha vida do hoje, não tá mais fazendo sentido com aquilo que eu tenho agora, tá tudo bem. E aí a gente escolhe uma nova rota, recalcula essa rota, né? Para ir para um outro que pode chegar até no mesmo ponto, mas por um outro caminho, né? Porque faz parte da vida a gente fazer essas reavaliações, né? A gente precisa fazer, muitas das vezes. Deixar essa live salva, foi ótimo. Eu acho que tem como fazer isso, né? Vou tentar fazer isso. Eu queria cortar o comecinho, que quando não tinha ninguém aqui. Mas vou ver se eu consigo fazer. Mas vamos lá, pra gente terminar, vou fazer essa pseudo visualização aqui. Vou pedir se vocês quiserem, exatamente, recalcular a rota. Se vocês quiserem, sintam-se à vontade, né? Mas só pra gente poder pensar um pouquinho de tudo isso que a gente falou, né? Muita gente conversou bastante coisa aqui, eu super agradeço. Mas que a gente possa levar alguma coisa disso, assim, né? Se vocês quiserem fechar os olhos, respirar fundo, sentindo o ar entrando, o ar saindo, trazendo a presença para o momento presente. E como a gente falou muito sobre o carro, sobre essa carruagem, sobre tomar as rédeas da própria vida, eu convido que cada um de nós aqui nesse momento possa se visualizar, né? E aí vocês fiquem à vontade para imaginar uma carruagem onde vocês estão ali segurando essas rédeas, sentindo essas rédeas nas suas mãos e mostrando que vocês têm a oportunidade e o livre-arbítrio de fazer escolhas conscientes, boas escolhas, para um caminho que seja melhor para vocês. Para um caminho que possa trazer mais prazer, mais benefícios, mais consciência e que esteja diretamente ligado a quem vocês são hoje, não a quem vocês foram ontem, nem a quem vocês estão se tornando para ser no amanhã, mas aquilo que vocês elegem hoje para vocês. E aí a gente fica com essa imagem da carruagem, mas a gente também pode até pensar, né, se a gente quiser imaginar um carro, é pensar assim, eu não quero mais sentar no banco do carona. Eu não quero mais ficar sendo guiado pelos outros, por ideias alheias, que talvez com a maior das boas intenções, mas não são minhas. Eu quero sentar no banco do motorista. Eu quero segurar o volante com as minhas próprias mãos e decidir para onde eu vou, aonde eu quero chegar. Sem pressa, sem ansiedade, mas em constante movimento, independente da velocidade. Que a gente possa se sentir senhor e senhora de si, lembrando que dentro de nós tem essa força de vontade, essa determinação, esse foco, essa chama ardente que nos coloca em movimento e que nos faz despertar todo dia. E ela está aqui, acessível, para cada um de nós. Mas a gente precisa mergulhar em nós mesmos e se apoderar dela. Porque ela está queimando, mas a gente precisa reconhecê-la como tal. Possamos respirar fundo novamente. Deixar o ar sair lentamente. Mais uma respiração profunda. E aos poucos, abrimos os olhos. Quem aí fez a visualização? Dá aí pra mim um fiz, fala que fez, só pra eu saber que não tá sozinho nessa. Enquanto isso, a Renan falou aqui, exatamente, o caminho é a questão, né? O ponto de chegada se torna menos importante, né? Até porque esse ponto de chegada, gente, Lisandra fez. Obrigada, Lisandra. Se sentiu bem, conseguiu visualizar. Já vão dizendo aí se vocês fizeram, conseguiram visualizar. Adorou. Nossa, que respiro. Dida também.
Lisandra quer mais. Então acompanha aí, gente, Lisandra, que vai ter mais lives. Vocês querendo, tô aqui sempre. Eu gosto disso, já dá pra perceber que eu gosto disso, né? Mas até com a Clara vendo o vídeo do meu lado foi meio difícil, minha sobrinha. Clara tinha que ter feito também a visualização. Ela tá precisando. Mas até pra gente terminar, né? O Renan tinha falado isso do ponto de chegada, mas é a ideia do horizonte, né? O horizonte a gente nunca consegue alcançar porque ele não existe para ser alcançado. Ele existe para colocar a gente em movimento. Então, que a gente possa eleger cada vez novos horizontes, novos pontos de chegada, porque isso vai colocar a gente sempre em movimento. Ah, é verdade, aí é de manhã, né, Dida? Então, ótimo, que bom. Então, veio o momento certo aí já pra começar o dia com aquela energia. Bom dia pra você aí. Mas, gente, é isso, tá bom? É isso tudo. Muito obrigado, de verdade, por vocês terem participado aqui. Foi incrível pra mim. Espero que pra vocês também. Acompanhem os vídeos aqui no Instagram, acompanhe os vídeos lá no canal no YouTube, né, as leituras de tarô, mas estou pensando em cada vez mais trazer aqui leituras, ó, falei em voz alta, vídeos, né, lives pra vocês aqui, pra gente poder conversar sobre outros temas também. Beijo, Dida, um bom dia pra você, fica com Deus, tá? E boa noite pra vocês, gente. Até as próximas. E é isso. A gente vai se vendo e vamos botar essa energia aqui do carro em movimento e vamos alcançar aquilo que a gente deseja, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, com os deuses, com aquilo que vocês acreditam. Estamos todos sendo observados, amados e cuidados. Ai, que bom, Dida. Beijão, pode ver, eu vou aparecer cada vez mais aqui. Agora deixa eu ver se eu consigo encerrar isso e salvar. Vamos ver se eu consigo, gente. Beijo, tchau, tchau. Que as palavras e ensinamentos reverberem e que esse portal seja edificante pra você também, Paulo. Obrigado. A Dirce entrou e falou, salva a live. Vou tentar salvar, sim. Vou tentar salvar. Orem por mim pra eu conseguir fazer isso. Deixa eu ver. Beijo.